Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos. Somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia.
nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, pra melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo, és o pão da vida que alimenta a multidão. Tu perdoas a quem perdoar, tu recebes a quem te buscar. Não permitas que o mal nos domine, Senhor. Fica aqui conosco. Pai nosso que estás no céu, ouve nossas orações. Venha a nós o reino teu, Senhor, pois é grande esse teu amor, para melhor te servir e louvores te dar. És a paz do mundo. Olá, estamos aqui diretamente do ERME, Hospital Espiritual Ricardo de Menezes, com o nosso programa Conversando sobre a Doutrina Espírita. Tovar Alexandre e eu, Lucielma, para mais um momento de diálogo com vocês. Nós aqui do ERME temos atendimento ao público, né, na nossa casa, com atendimento de médicos espirituais, através dos nossos médicos receitistas. Temos livraria, lanchonete, diversos trabalhadores que são todos voluntários, dispostos a atender a todos aqueles que necessitam. Nós funcionamos sempre aos sábados, com atendimento ao público a partir das 10h20 da manhã e a nossa palestra sempre ao meio-dia. Temos as consultas de primeira vez a partir das 10h20 e à tarde os atendimentos. Então todos aqueles que já são pacientes do ERME são sempre muito bem-vindos, bem como aqueles que desejam nos conhecer. Temos também uma parceria com o Centelha Divina da cidade de Arco Verde, onde uma equipe aqui do ERME, junto com a equipe de lá, atende aos domingos. No caso, quinzenalmente a nossa equipe está lá em Arco Verde também, prestando assistência às pessoas daquela região. Então, tanto podem nos procurar aqui em Santa Cruz de Capibaribe, como também na cidade de Arco Verde. Nós, no nosso programa, fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, estamos trabalhando o capítulo 7, e antes de iniciarmos as questões de hoje, eu convido Tovar para que possa fazer a prece e o exórdio. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, pedir que possa nos dar a iluminação necessária, a fim de que possamos compreender o estudo de hoje, que essas questões sirvam como ferramentas para o nosso dia a dia e que nós possamos, sempre com o coração e com um pensamento crístico, no que diz respeito à não condenação de quem quer que seja, observar o que individualmente para nós possamos modificar para melhor as nossas vidas com os ensinamentos contidos no Livro dos Espíritos. Permanece conosco, Mãe querida, hoje e sempre. Assim seja.
Nós vamos fazer a leitura do capítulo 13º, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A piedade, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus. A deixai que o vosso coração se enterneça ante dos espetáculos e das misérias do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhe derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhe proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais? Tem um certo amargor esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o em penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. E devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. É a que toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Essas palavras de Miguel, psicografadas em Bordeaux, 1862, nos dão um parâmetro do que é ser cristão. Nós observamos nesses tempos em que uma espécie de devaneio tomou conta das pessoas, aonde a falta de respeito e de empatia parece que ganhou mais volume do que antes. Nós observamos pessoas que se dizem cristãs colocar Cristo como um lado partidário ou como outro lado partidário. Nós vemos entrevistas onde as pessoas dizem assim, a política na visão cristã, e é preciso que nós possamos aterrissar um pouco e olhar quem foi Jesus, quem foi o Cristo. Jesus não se envolveu em política partidária absolutamente nenhuma. Quando o quiseram envolver, ele disse, me dá aqui essa moeda. De quem é essa cara? É de César? Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o que é de Deus? A virtude. Isso que nós acabamos de ver. E o que é a virtude? A virtude é abrir mão de si mesmo em direção do outro. Então, nós não podemos dizer que existe uma visão cristã a respeito da política, que exista uma visão cristã a respeito do aborto, que exista uma visão cristã a respeito do analfabetismo, porque a visão cristã a respeito de qualquer coisa que seja é abrir mão de si mesmo em direção da outra pessoa. Então nós podemos dizer que existe uma visão espírita a respeito da política, uma visão católica a respeito da política, uma visão protestante a respeito da política, mas não uma visão cristã. Nós não podemos utilizar aquele que é o nosso guia e modelo como alguém que possa nos dar uma espécie de chancela aonde nós falamos em nome dele. É preciso que a doutrina espírita tomou muito cuidado, e por isso o nosso máximo respeito a Allan Kardec, o nosso codificador, que nos colocou como ciência. Então, se ela nos colocou como ciência, vocês já pensaram se alguém colocasse o seguinte tema: a visão da matemática na política, ou a visão política da matemática? Não faz sentido. Então, uma visão espírita da política também não faz sentido. Uma visão espírita seria de como os espíritas devem se comportar. Mas aí nós precisamos entender o que é espírita. E, segundo a definição de Kardec, espírita é todo aquele que esforça-se para ser hoje melhor do que ontem. Então, se por definição espírita é toda aquela pessoa que esforça-se para melhorar moralmente todos os dias, isso quer dizer, se alguém que se declara católico faz questão de hoje ser melhor do que ontem, esse também se enquadra na definição de espírita. E seria ele um espírita católico? Se o protestante faz isso, seria ele um espírita protestante?
Então, nós, quando falamos de espírita, associamos espírita a uma religião. Mas espírita não é uma religião. Um espírita é uma forma de conduta. E é possível que o católico tenha forma de conduta espírita. É possível que o protestante tenha uma forma, ele se conduza como espírita. E como é que ele se conduz quando é espírita? Quando ele observa as leis de Deus em favor do próximo. Quando ele aplica a mesma balança, o mesmo peso que ele aplica para si, ele aplica para os outros. Mas aí Cristo nos deu uma baliza. Para que nós não fôssemos tão severos com os outros, como muitas vezes somos conosco mesmo, Jesus nos pediu para que não só nos colocássemos no lugar do outro, mas que nós observássemos se aquilo que nós estamos fazendo com o outro não está interferindo no livre-arbítrio dele, ou se aquilo que nós estamos fazendo com o outro não está lhe ferindo de alguma maneira. E aí, muitas vezes, nós nos pegamos fazendo pedidos e achando que os nossos pedidos não são atendidos porque nós não temos merecimento. Mas muitas vezes o que nós estamos pedindo interfere no livre-arbítrio das outras pessoas e os espíritos não vão infringir as leis divinas. Então nós precisamos compreender o que é ser espírita. Nós temos que compreender quem foi Jesus, o que foi que Jesus nos propôs, qual foi a conduta que Jesus teve, mesmo andando com políticos, com os doutores da lei, os juízes da época, com os mais famosos religiosos da época. Jesus em algum momento mesclou-se com eles ou ele sempre teve uma opinião reta no que diz respeito, isso aqui foi o que meu pai propôs, amar a ele acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele se colocou sempre firmemente ou ele escolheu um lado? Então é preciso que nós possamos compreender e não misturemos religião ou religiosidade com questões anárquicas, que nós não induzamos aqueles que ainda não têm capacidade de pensar por si mesmo com as nossas ideias. Porque tem algo que Lucy gosta de dizer que é questão de inteligência. E nós precisamos compreender que aqueles que pregam o mal, aqueles que de alguma maneira são violentos, aqueles que nos agridem de alguma maneira, esses são menos inteligentes. Porque compreendam e acompanhem comigo o seguinte raciocínio. Se todo o bem que eu faço a mim faz bem e todo o mal que eu faço eu primeiro me prejudico, só a mim faz mal, é inteligente ser bom ou ser ruim? Então aqueles que estão na ignorância ainda fazem mal. Então é uma questão de inteligência. E se nos julgamos tão espertos, tão inteligentes assim, busquemos observar as leis de Deus para que nós possamos não sofrer, porque fomos criados para a felicidade e, segundo os Espíritos, só somos infelizes ou só sofremos quando das leis de Deus nos afastamos. Pois é, orientação não falta, né, Tovar? Às vezes só falta seguir. Para nós iniciarmos com as nossas questões de hoje, eu gostaria de lembrar que nós estamos trabalhando o livro 2º, capítulo 7, que trata do retorno à vida corporal. Estamos nos prelúdios do retorno. Hoje trabalharemos as questões de número 336, 337 e 338. Na questão de número 336, nós temos: poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. E quando a gente escuta essa resposta, a gente lê essa resposta, a gente lembra do quão tudo é muito preparado e organizado, né? De que nada acontece por acaso, de que há toda uma engenharia, como você também gosta de falar, né? Espiritual, que cuida para que todas as coisas aconteçam
né, a contento como devem, para que haja a possibilidade de que elas aconteçam. Em alguns casos, obviamente, vai depender muito do posicionamento de cada um por conta do livre-arbítrio. Mas nesse caso, aqui fala sobre a questão do reencarne, né? Que uma criança que deva nascer não encontrasse um espírito que quisesse encarnar nela. E isso não vai acontecer porque Deus cuida de tudo, né? E Deus também tem os seus enviados, vamos dizer assim, os seus encarregados que vão atentar para todas essas questões. Então, num caso como esse, como em tantos outros casos que a gente vai, à medida que a gente for lendo, a gente vai percebendo, né, que existe uma organização divina, que quando um espírito que está previsto o reencarne daquele ser, vai acontecer, né? Todas as possibilidades para que isso aconteça são postas, né? E aí a divindade, né, o nosso Pai, que é o Pai amoroso e bondoso, que a gente sempre gosta de reforçar, né, até para a gente ir quebrando com aquela imagem de um Pai que castiga e que nos faz sofrer, muito pelo contrário, né, os sofrimentos que nós temos, eles são causados por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pelas nossas posturas, né? E o nosso Pai, que é amoroso e bondoso, não permitiria uma situação como essa. Então, nesses casos, Deus vai sim agir, né, e providenciar para que isso não ocorra e que aquele reencarne que está previsto realmente aconteça. Porque quando nós desencarnamos, estamos no plano espiritual, né, dotados de liberdade, de uma visão mais abrangente das coisas, há também todo um preparo para o momento do reencarne. Claro que é importante ressaltar que isso vai ter muito a ver com a condição do espírito, né? Muitas vezes o espírito não tem, vamos dizer assim, as condições de participar, né, dessas decisões, mas quando tem, isso também é pensado, é organizado, é visto para que esse reencarne aconteça, né, da forma mais adequada possível. Em algumas situações, como a gente vai ver mais adiante, o espírito não tem tanta consciência disso, mas precisa reencarnar para poder, em um dado momento, chegar a ter essa compreensão e essa consciência. Porém, nesse caso, desse questionamento, isso é garantido pela própria divindade. Sim. São questões superadas e nós vimos até agora que só é possível que haja um corpo físico se houver um espírito para animar esse corpo. Porque esse espírito que fornece a energia através do perispírito, do modelador bioenergético, do seu duplo etérico, e que essas células elas se mantêm organizadas dessa forma por conta que existe esse modelador bioenergético que está subordinado a nós enquanto espíritos. E aí Kardec faz uma pergunta muito interessante, né? Porque se a gente puder trocar a posição das palavras, Kardec pergunta o seguinte: é possível que haja um corpo e falte um espírito para encarnar nele? É possível que tenha um corpo disponível, mas que não tenha um espírito para animar aquele corpo? Veja que pergunta, não é? Que Kardec faz aos espíritos. E os espíritos são taxativos, dizendo que não. Se isso um dia acontecesse, Deus cuidaria de sanar esse problema. Mas os espíritos dizem que não. Então isso nos traz uma outra questão. Que as gravidez indesejadas, elas são indesejadas apenas para o encarnado. Porque, do ponto de vista espiritual, só houve a concepção porque havia um espírito que ia habitar aquele corpo. Porque, observem, o que é que conseguimos no laboratório? No laboratório, nós fazemos a fecundação artificial, colocamos aqueles óvulos congelados e dali a 2, 3 décadas, eles têm a mesma integridade celular e podem dar origem a um ser humano. Mas, muitas vezes, são colocados 4, 5 e só 3 encarnam. São colocados 5 e só 1 encarna. Então, o porquê que uns vêm a lume, uns
apesar de já estarem fecundados, progridem e outros não? Exatamente porque não é exatamente no momento da concepção que o espírito se liga. Porque se fosse aí exatamente, ficariam os espíritos congelados? Não é? Então, nós fizemos a concepção artificial de 4, 5, de centenas de espíritos e teríamos ali nos laboratórios uma centena de espíritos congelados. É inadmissível isso, não é? Nós estamos submetidos a uma lei chamada lei de progresso. E os espíritos não podiam ficar na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, sem progredir, ligados, sabe lá quanto tempo, a um óvulo que podia ou não fecundar. Então, incorria em erro a misericórdia divina 2 vezes. Então, é preciso que nós compreendamos que aquela gravidez que possa parecer de surpresa, pode pegar de surpresa aqueles aos quais estão sendo pai ou mãe, mas não a espiritualidade. Não há um tobogã divino aonde os espíritos estão esperando que as pessoas tenham um coloio sexual e eles entrem dentro daquele tobogã e caiam dentro do ventre de uma mãe. Há um planejamento reencarnatório, como colocou Lucy. Então aquela balada da noite, aquele coloio sexual que muitas vezes não estava programado por aqueles que o tiveram, os espíritos fazem uma previsão muito simples. Se temos uma estrada esburacada, saberemos que haverá problemas de suspensão no carro. Poderemos não determinar se será com 2 horas, com 3 horas, na terceira ou na quarta viagem, mas haverá problemas de suspensão porque há buracos na estrada. Então, se alguém tem uma postura, se alguém tem um apetite sexual exacerbado, os espíritos sabem que mais cedo ou mais tarde, então ali há uma programação e aquele espírito que vem já vem sabendo o que vai enfrentar. Então Kardec faz essa colocação e os espíritos respondem no seguinte sentido: o espírito que vem não vem inocente, ele vem sabendo qual é a missão que o espera. E aí Lucy colocou uma coisa interessante, que tem alguns que não conseguem definir isso, vem de forma compulsória, e nós não estamos falando de forma absoluta. Nós estamos falando de termos genéricos, mas não é possível que haja uma concepção e falte um espírito para habitar aquele corpo. Não haverá a evolução da gravidez com a vida de uma criança, com a vida do feto, por falta de espírito. Os motivos serão outros, mas não falta de quem encarnar. Até porque nós temos tantos, né, no aguardo. Então, nós vamos para a questão de número 337, que diz o seguinte: a união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas, sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir a ser para ele um instrumento de castigo. E aqui é um pouco da continuidade do que a gente já estava dialogando, né, porque fala que realmente alguns espíritos não terão condições, né, ou discernimento necessário para planejar essa encarnação, né, essa possibilidade de encarnação, e às vezes estão num tal estágio de perturbação, né, que precisa sim, né, ser uma encarnação compulsória, como Tovar falou, porque muitas vezes também há por parte do próprio espírito uma resistência em enfrentar aquelas provas ou expiações que para ele estão previstas, né? Muitas vezes porque teve uma vida muito desregrada e fica temeroso, né, com o que há de vir pela frente, com a necessidade de ter que encarar determinadas situações para poder reparar, né, erros que foram cometidos, deslizes. E aí, em alguns casos, sim, isso pode acontecer, né, de ele ter que encarnar, né, num determinado corpo que estará numa determinada situação aqui no planeta,
que para ele não é nada confortável. Porém, é necessário ao seu adiantamento, né? É necessário ao adiantamento, muitas vezes, dos pais que vão recebê-lo, que vão ter o dever de cuidar e de educar aquele ser. Então, são situações, sim, que podem ocorrer, não ocorrem de forma aleatória, ocorrem dentro da organização, né, planetária, e sempre com objetivos muito claros, né, muito definidos, porém nem sempre ao gosto daquele que vai encarnar. Sim, e é importante essa questão que os espíritos colocam, e que essa posição pode ser uma forma de punição para eles, porque imaginemos quando Lucy coloca que os espíritos podem estar numa condição em que eles não podem decidir o que é melhor ou não para eles. Mas imaginemos alguém que comprou decisões judiciais, que corrompeu muitas pessoas, e para que ele possa compreender o que ele fez, ele precisa nascer no seio daquelas pessoas às quais ele prejudicou. Ele dificilmente concordaria com isso, ou aquela condição de não aceitação de onde ele está na erraticidade, no plano espiritual, ele não consegue compreender o que planejar para que ele possa sair daquela posição. Então, nesse sentido, nós não podemos nos enganar, nós não podemos simplificar, ou nós não podemos diminuir esse planejamento reencarnatório, porque quando nós nos colocamos, daqui a 8 dias, teremos a questão das eleições. E quando a gente coloca que alguém é missionário, ou que alguém é do bem, ou que alguém é do mal, e que alguém é mais ou menos mal, ou mais mal e menos mal, imaginem que a justiça divina iria colocar ou decidir quem são as pessoas, a misericórdia de Deus ia adotar partidos políticos como algo que faz parte do planejamento reencarnatório de alguém. Isso é diminuir muito a espiritualidade. Nós não podemos simplificar as questões espirituais dessa maneira, porque nós precisamos compreender que tudo que acontece é uma forma de aprendizado. Nós temos como aprender coletivamente e nós temos como aprender individualmente. Muitas vezes nós somos submetidos a aprendizados coletivos por força da maioria. Isso não é uma perversidade da misericórdia divina, não é uma perversidade de Deus para conosco, porque de alguma maneira aqueles que lá estão representam a maioria. Alguns votam sem ter consciência, mas outros votam porque acreditam fielmente naquilo que está sendo dito. Então é preciso que nós possamos não terceirizar essa responsabilidade para Deus, para a misericórdia divina, colocando eles numa briga que não é deles, porque não é uma briga de bem contra o mal, porque ali existem dois filhos de Deus. Independente de nós acreditarmos que um é mais mal ou menos mal, todos dois são filhos de Deus. E não lembremos, não esqueçamos que Deus ama o pior dos seres como ama o melhor dos seres. Do contrário, ele não seria soberanamente justo e bom. Então, se todos dois são filhos de Deus, merecem de nossa parte a mesma misericórdia todos dois. Teremos uma predileção. Não estamos aqui, nem é do Espiritismo prática de julgar a quem quer que seja. Mas nós não podemos colocar alguém como missão ou essas questões como questões missionárias ou do planejamento reencarnatório de quem quer que seja, porque nós estamos observando que muitas vezes, e aí espíritos na condição que nós podemos observar que estão propensos a falir de alguma maneira, poderiam não estar em condição de decidir sobre seu próprio planejamento reencarnatório. Então, alguns desses que possamos colocar como missionário, talvez não tenham conseguido definir nem qual seria seu planejamento reencarnatório. Então, como nós não temos uma régua de como mensurar isso, nós temos que ser guiados pelo respeito, nós temos que ser guiados pela grandeza que é a organização do plano espiritual.
Vivemos tempos difíceis, né, Tovar? E o discernimento, eu acho, é a compreensão de que a espiritualidade, de que o cristianismo, de que o Cristo, né, é muito maior do que todas essas coisas pequenas com as quais nos ocupamos no momento, né, é importante. Sim. Porque para que a gente não perca, de fato, o que tem valor, né? Ou o valor de cada coisa, para que a gente não confunda, né? E possamos ter sempre essa compreensão do que realmente é maior e se refere ao todo, né? E fala não de forma particular ou a um grupo A ou B, mas a humanidade, né? Que traz a possibilidade do amor e da convivência pacífica na coletividade. Então, é preciso esse pensamento, né, de que a gente não pode misturar a grandeza do Cristo com questões tão menos importantes, né, que não deixam de ser importantes, mas são bem menos importantes. Na questão de número 338, temos o seguinte: se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que deve se unir ao corpo. Como na questão anterior o Tovar já explicava, né, no momento da concepção já há um espírito destinado para aquele corpo, né? Então essas decisões elas se dão antes, como também nós dialogávamos anteriormente. Há um planejamento reencarnatório, não é, né, vai haver, então vai você, não é assim. Há todo um planejamento, porque aquele espírito que vai animar aquele corpo, né, vai ser gerado no ventre daquela mãe, a partir dos gametas daquela mãe e daquele pai, que vivem uma determinada realidade, né, que vão enfrentar determinadas situações. E aí essa questão me traz muito aquela de Chico, né? Aquela frase de Chico que fala sobre que a gente nasce naquela família em que a gente precisa nascer realmente. Então, não é nada ao acaso, né? Mesmo que haja esse interesse, né, desses espíritos em animar aquele determinado corpo, em encarnar naquele determinado corpo, isso já é decidido antes, né? E quando a gente pode pensar assim, essa disputa, né, dos espíritos em relação a um determinado corpo, porque passará por determinadas situações que todos eles entendem precisar para poder evoluir, para poder avançar. A própria divindade vai direcionar para que aquele espírito, né, que necessite, vamos dizer assim, mais daquelas provas, daquelas vivências, né, que o espírito em junção com aquele corpo vão ter a possibilidade de enfrentar na vida. Então, isso, de certa forma, pelo menos a meu ver, né, é muito reconfortante para a gente entender, né, que essas relações familiares que nós temos, essas ligações, bem como as dificuldades, né, as limitações que muitas vezes a família nos impõe, ou as situações que a gente impõe à família, né, apesar de fazerem parte do nosso livre-arbítrio, mas não é nada ao acaso, né? Já são questões que podem muito ser previstas antes. Obviamente que à medida que o espírito encarna naquele corpo, né, ali há toda uma série de situações que vão acontecer e que, como sempre a gente fala, há possibilidades diversas. E a gente, dentro do nosso livre-arbítrio, enquanto espírito encarnado, opta
né, por essa ou aquela vivência, opta por essa ou aquela situação, opta por essa ou aquela união. Então, tudo isso vai nos levar às vivências pelas quais a gente precisa passar, às vezes nem precisa tanto, mas faz questão de, muitas vezes por cabeça dura e outras coisas, encarar. Então, assim vai se dando essa jornada. Quantas vezes os nossos anjos de guarda não devem dizer por falta de aviso, não foi, não é? Então, é interessante que nós não possamos esquecer o aprendizado que tivemos até agora, aonde nós preservamos a nossa individualidade quando voltamos para a erraticidade, para a pátria espiritual. Ou seja, quando deixamos o corpo físico, o que amamos, continuamos amando, o que odiamos, continuamos odiando. Então, se nós conservamos a nossa personalidade, existem pessoas que são muito materialistas. Existem aquelas pessoas que, ao enganar a si mesmo, dizem assim: eu vou jogar na loteria, porque quando eu tirar eu vou ajudar a minha família inteira. Quando eu tirar na loteria eu vou ajudar muitas instituições de caridade. Porque não compreendem que a caridade é o tempo que se pode dar, que é a coisa mais preciosa que nós temos, porque já começamos a morrer desde o momento que damos o primeiro respiro, né? O primeiro suspiro. Então, a coisa mais valiosa que temos é o tempo, porque o tempo não consegue nos comprar tempo de vida. Nós temos um momento que iremos regressar à pátria espiritual e nada pode adiar a isso no que diz respeito a condições financeiras. Então, há pessoas muito materialistas que fazem uma fila naquelas famílias que têm uma condição financeira muito boa e pedem para que sejam filhos daquelas pessoas que têm condição financeira. Olha, eu fui muito pobre, eu preciso ir nessa família rica agora porque eu preciso ajudar pessoas. Olha, eu fiz aquilo lá porque eu não tinha com o que dividir, a fome e a situação financeira muito difícil foi o que me levaram a errar daquela maneira. Então eu preciso estar naquela família rica porque é para não cometer mais esses erros. Então, essas pessoas fazem fila nos ministros, no Ministério da Reencarnação, para fazer esse tipo de pedido, e existem outros pedidos muito mais cabeludos do que esses. Então, é preciso que nós possamos compreender se aqui as pessoas fazem propostas indecentes, no plano espiritual elas também têm a mesma indecência para com os ministros no que dizem respeito no pedido ao reencarnar. Não à toa, eles não atendem ninguém individualmente, geralmente atendem coletivamente, de 2, de 3, de 4, para que aquele que vem no ímpeto de tentar de alguma maneira constranger o ministro possa sentir-se constrangido na presença dos outros com a sua proposta descabida, vamos dizer assim. Então é preciso que nós possamos entender que conservamos a nossa individualidade e que, como disse Lucy, se erramos de alguma maneira ou se passamos por alguma coisa por cabeça dura, precisamos repensar aquilo que nós fizemos e não nos culparmos, no sentido de que, eu fiz, agora eu tenho que aguentar. Não. Se nós estamos numa situação difícil, compreendamos que estamos dando a mão a alguém, estamos ajudando alguém no seu processo evolutivo, por mais sofrido que seja para nós, aquela pessoa é melhor que aprenda com nós que podemos ensinar dando carinho, do que aprender com outra pessoa que poderia gerar raiva, ódio e fazer com que aquela pessoa se desencaminhasse ainda muito mais. Então é preciso que nós entendamos o nosso papel importante. Não levemos isso como um fardo de sofrimento, e sim como uma oportunidade que nós estamos tendo de ensinar alguém com amor. E quando aquela pessoa poderia com outra pessoa estar aprendendo de maneira diversa. Então é importante que nós possamos compreender que o que adquirimos aqui, levamos para o plano espiritual. E o que é que nós estamos adquirindo aqui? Os Espíritos nos dão diversos exemplos em relação a isso, para encerrarmos. Que nós, ao irmos à praia, não coloquemos agasalhos dentro da mala. E quando formos a um local frio, não coloquemos roupas de banho, trajes de banho, para ir em locais frios. Então, por quê? Porque não vamos usar. Então,
Vamos usar dinheiro no plano espiritual? Vamos utilizar os bens materiais no plano espiritual? Ou vamos utilizar aquilo que nós aprendemos nas nossas relações interpessoais? O quanto nós suportamos aquela pessoa insuportável? O quanto nós levantamos e pedimos a Deus para não encontrar aquela pessoa na nossa vida e a primeira que encontramos é ela? Então, nós vamos levar esse aprendizado, essa tolerância, essa misericórdia, essa piedade, esse amor. São ferramentas e são valores que utilizaremos no plano espiritual. Então é bom que possamos nos munir dessas propriedades e não de outras que ficarão, e aquele ditado popular nos diz isso de maneira muito dura, porém muito simples, mas verdadeira, que o caixão não tem bolso. Então, pensemos nessas orientações, né, preciosas que Tová nos deu agora nessa fala, e vamos fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece de encerramento, rogando a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, que esteja sempre a nos inspirar nos bons caminhos, nas boas ações, nos bons pensamentos, através dos nossos anjos guardiões, como já o fez através também dos seus exemplos, os exemplos do seu Filho, Jesus Cristo. Que nós possamos despertar o que temos de melhor, o amor, a bondade, a caridade, a compreensão, e não desistir perante as dificuldades que a vida nos impõe. Lembrando que cada sofrimento é necessário e é uma oportunidade para o nosso adiantamento. Permanece conosco, Pai, hoje e eternamente. Que assim seja.